Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, este programa que é da Igreja Presbiteriana de Dourados, transmitido aqui pela TV Gran Dourados. Eu quero agradecer a sua companhia aqui em Dourados e por onde tem chegado este programa também, através da rede de internet, do YouTube, a nossa gratidão pela sua companhia. E é sempre bom podermos ter um programa onde o objetivo é transmitir a palavra de Deus e falar dos feitos do Senhor nosso Deus. Apoiar a família na criação dos seus filhos, apoiar o casal na sua relação conjugal, enfim, apoiar o ser humano, promover a dignidade humana, porque o Evangelho é a melhor forma de promover a dignidade humana. Se fala tanto hoje nos direitos humanos, na dignidade humana, na causa das minorias e etc., meramente por esforços humanos. O Evangelho é a melhor forma de promovermos a dignidade humana sem nenhuma luta de classe, no sentido de que alguém necessite desse tipo de subterfúgio para que os seus direitos, os seus valores sejam reconhecidos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a Bíblia diz primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é onde nós somos todos padronizados em Cristo. Aos pés da cruz de Cristo não há grande, pequeno, rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, enfim. Aos pés da cruz de Cristo nós nos tornamos nós nos tornamos iguais. Então não tem uma outra forma de promoção humana maior do que seja o Evangelho. É por isso que a palavra de Deus tanto nos ensina a proclamar o Evangelho, que é a manifestação do amor de Deus para conosco. Paulo diz isso, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então pense nisto, é no Evangelho que as diferenças humanas se encerram e ali nós somos chamados e conclamados para ter em nós e formar em nós o caráter de Cristo, onde nós somos em Cristo Jesus. Não saia daí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e hoje nós vamos dar um foco aqui sobre o trabalho da EBF, que já começou. Eu estou aqui agora produzindo esse programa após fazer a abertura da Escola Bíblica de Férias. Então, nós vamos voltar do intervalo e passar alguns flashes aí da nossa Escola Bíblica de Férias. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados.
tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames, ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos aqui no programa Andando com Cristo e vamos dar sequência aqui à nossa programação. Está começando hoje na igreja a Escola Bíblica de Férias, EBF. A criançada gosta da Escola Bíblica de Férias. É um período que normalmente nossos filhos estão de férias e nós queremos dar a eles alguma atividade. E a Escola Bíblica de Férias, ela tem essa programação que traz aos nossos filhos uma atividade especial durante esse período das férias. E este ano tem o tema As Parábolas de Jesus. E contar as parábolas para os nossos filhos, as histórias que Jesus contou durante o seu ministério, os ensinamentos que ele nos deu através dessas parábolas, é enriquecer a alma do nosso filho, da nossa filha com a palavra de Deus. E isto é precioso. E o texto de Lucas, capítulo 18, narra um momento quando Jesus estava no seu ministério. O texto diz que os pais vinham trazendo as crianças para Jesus abençoá-las. E os discípulos começaram a cercar aquelas crianças e pensando que o momento, o ambiente, o espaço não era propício para as crianças e também para que elas não fizessem barulho, sem o andamento ali do trabalho de Jesus. Mas Jesus, olhando para aquelas crianças, ele voltou para os seus discípulos e os repreendeu e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Olha que coisa preciosa, Jesus acolhendo no reino dos céus as crianças. A igreja, quando acolhe as crianças pelo batismo infantil e dá a elas também aquela acolhida no reino dos céus, a igreja não está inventando nada, está fazendo o que Jesus fez. Está cumprindo a ordem, o mandamento de Jesus: deixai vir a mim, não os embaraceis. A nossa família, nós não deserdamos os nossos filhos e falamos assim, só vou reconhecê-los como filho quando estão grandes. Não. E é por isso que nós temos todo um zelo com as crianças, trazê-las para perto de Cristo, ensiná-las, incluí-las no reino de Deus, que elas também são parte do reino de Deus. Isso é parte integral do ministério da igreja. Então nós estamos começando aí hoje a Escola Bíblica de Férias. Nós vamos passar aí algumas fotos do nosso trabalho ali da Escola Bíblica de Férias. São 150 crianças, desde os 4 até os 11 anos de idade. E quando encerraram as inscrições, quando chegou em 150 crianças, nós encerramos as inscrições, porque não tinha condição de ir além dessas 150, dada a estrutura da equipe, do trabalho. Mas é um trabalho muito gostoso, muito bem feito, envolve momentos de louvor e adoração a Deus com as crianças, envolve um momento de contar a história bíblica para as crianças, envolve um momento de fazer trabalho manual, seja ele artesanal, seja ele um desenho, colorir alguma coisa, como as crianças gostam. Envolve, as crianças não gostam apenas desse trabalho, elas gostam também do esporte, ter um momento de esporte, de lazer, de recreação. E tem também o lanche para as crianças. Então, é um ambiente muito gostoso, são equipes que estão ali trabalhando, fazendo um rodízio com essas crianças.
e dando a elas esta orientação da palavra de Deus. Estes primeiros momentos aí, a recepção das crianças e o trabalho com elas no templo, antes de dividir para as classes. Nós vamos passando depois mais fotos dos trabalhos ali. Então, escola bíblica de férias. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, continuando esse texto, ele disse, olha, porque qualquer de vós que não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Por que Jesus toma as crianças como exemplo para nós adentrarmos no reino dos céus? Porque o reino dos céus exige, para entrarmos nele, arrependimento e fé. O novo nascimento é arrependimento, quando eu arrependo dos meus pecados, abandono aquela velha vida de pecado, sou liberto da escravidão do pecado e, crendo em Cristo como meu Salvador, e a obra de Cristo é aplicada ao meu coração, e eu vou começar. Uma das expressões para aqueles que estão começando uma nova vida em Cristo é neófito, novo na fé. Aquele que está começando a dar os primeiros passos da fé cristã. E esses primeiros passos às vezes são muito difíceis. Você que já passou por isso ou está passando por isso sabe como que é. Às vezes ainda dúvidas, às vezes ainda dificuldade de compreender a palavra de Deus, dificuldade em trocar velhos hábitos por novos hábitos, aqueles hábitos carnais por hábitos espirituais. É muito difícil às vezes esse processo para alguns, para outros mais fácil, para outros mais difícil, depende do grau também de pecaminosidade desse coração, do quanto que ele estava dado a uma vida promíscua, uma vida de pecado, longe de Deus, ou de incredulidade, que também é pecado. Então começaram a nova jornada. Às vezes é chamado de criança em Cristo, porque são passos delicados, momentos difíceis. Então por isso que Jesus diz assim, quem não se tornar como uma criança, não esvaziar de si mesmo. Olha para a criança não guarda mágoa, dificilmente uma criança encerra um dia com raiva de outra pessoa, dificilmente a criança tem dificuldade de perdoar a ofensa que lhe fora feita, dificilmente a criança tem essas coisas no coração. Então por isso que Jesus fala, quem não esvaziar de si e não se tornar como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Nós não entramos no reino dos céus meramente por um convencimento, mas por uma transformação radical do coração. O Evangelho transforma o homem de dentro para fora, e aquele velho homem morre para nascer um novo homem, agora para ser formado nele a imagem de Jesus Cristo. Quando nós fazemos a escola bíblica de férias com as crianças, nós temos lá uma equipe de 40 pessoas trabalhando estas 150 crianças. E é uma oportunidade de observarmos como que as crianças são receptivas à palavra de Deus, como elas estão prontas para receber no coração a palavra de Deus. E se nós não nos tornarmos como uma criança, de maneira alguma, nós vamos entrar no reino dos céus. Então eu gostaria que você pensasse nisso, pensasse na sua criança, no seu filho, na sua filha. Se ainda está nessa fase pequena, ensina nos bons caminhos, dê a ele uma Bíblia, encoraje a ler a Bíblia, ensina a palavra de Deus para o seu filho, leve à casa do Senhor para que ele aprenda mais, conviva ali com outros coleguinhas. A igreja tem a oportunidade de passar para ele também a palavra de Deus, tá bom? Então, nós estamos falando um pouquinho aqui da escola bíblica de férias. Nós vamos para um intervalo e depois voltamos, que eu quero tratar um outro assunto com você hoje também, lá dos mandamentos da lei de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos dar sequência aqui ao programa Andando com Cristo. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados que chega até você levando a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho nesse segundo bloco sobre os mandamentos da lei de Deus. Muitas pessoas pensam que os mandamentos de Deus, aqueles 10 mandamentos escritos ali por Moisés, registrado 2 vezes na Bíblia, uma em Êxodo capítulo 20 e outra em Deuteronômios capítulo 5. Pensa que é uma coisa somente para o Antigo Testamento e que hoje não está valendo mais, porque hoje nós estamos debaixo da graça e não da lei. Isso é uma péssima compreensão das Escrituras. Nós aprendemos nas Escrituras que o Evangelho, ele é juízo e salvação, ele é lei e graça. A lei de Deus, ela nunca foi substituída por nada. O próprio Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. A única coisa que nós precisamos de olhar hoje é que a lei de Deus, como está escrita no Antigo Testamento, ela não é mais cobrada de nós como um meio de salvação, é através de Jesus Cristo e crendo em Cristo como nosso Salvador. Mas Deus nunca aboliu a sua lei, Deus nunca retirou a sua lei. Sem a lei nós não vamos conhecer o nosso pecado. E é por isso que muitas pessoas ignoram a lei e acham que não tem pecado. Nós temos todo tipo de mentalidade religiosa no mundo que nós vivemos. Tem pessoas, por exemplo, que pregam que depois que você converte, depois que você crê em Cristo como seu Salvador, você não peca mais. Você agora está isento de pecado. E isso não é verdade. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. E a lei nos faz conhecer o nosso pecado, para recorrermos ao Evangelho, onde nós encontramos o perdão, onde nós encontramos o conserto com Deus. Mas é a lei que nos mostra
o nosso pecado. E a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela continua tendo os seus efeitos, inclusive as suas consequências sobre a vida das pessoas. Quando a Bíblia diz não adulterarás, todo adultério tem duras consequências. Então a lei moral não está valendo mais. Então está liberado adulterar, está liberado roubar, matar, cobiçar, está liberado blasfemar contra Deus? Jamais. A lei de Deus nunca foi substituída. Ela não serve mais como um meio de salvação. Só Cristo é o meio de salvação, através do qual nós somos salvos. Não pela obediência cega da lei. E é isto que é o diferencial que as pessoas fazer. E acham, não, nós não estamos mais na era da lei, mas na era da graça. É uma verdade de uma perna só. Então não é uma verdade completa, porque a verdade é que nós precisamos de guardar a lei de Deus nos nossos corações como uma forma de convívio, de relacionamento com Deus. E o 8º mandamento da lei de Deus é que diz assim: não furtarás. E eu quero destacar algumas coisas aqui para você sobre este mandamento. Quando o 8º mandamento da lei de Deus, Deus está nos orientando, não furtarás, é exatamente para que nós possamos viver bem na nossa sociedade. Isso quer dizer que a desonestidade, a pessoa ser desonesta, é uma atitude reprovada por Deus. A honestidade que hoje está frequente e presente nos palácios governamentais e nos lares, no comércio, nas instituições, e hoje estamos vendo para todo lado, no poder judiciário, executivo, legislativo, enfim, os jornais a cada dia estampando mais e mais notícias sobre uma tremenda roubalheira que se espalhou no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Dá nojo ver tanta corrupção, tanta maldade, tanta desonestidade no nosso país. Parece que pereceu da terra o piedoso, parece que a corrupção está no DNA do nosso povo brasileiro, desde o maior até o menor, do pequeno ao grande, enfim, virou um problema endêmico. Mais do que nunca a lei de Deus deveria ser observada pelo nosso povo. Quando diz não furtarás, é todo tipo de desonestidade que a Bíblia está condenando ali. E contra essa onda de corrupção e de violência e de filosofia da vantagem, do lucro fácil, de ganhar muito e trabalhar pouco ou trabalhar nada, enfim, nós temos que observar que a lei de Deus continua aí valendo para nós, e a orientação da lei de Deus é essa: não furtarás, não seja desonesto. Deus é contra o roubo, Deus abomina a balança enganosa. Deus continua abominando esse tipo de procedimento dos homens, esse tipo de corrupção. Quando eu olho para o nosso país, eu penso que Deus está passando a limpo o nosso país, para que nós tenhamos mais consciência, mais temor de Deus no nosso coração, mais reverência a Deus, mais respeito ao próximo, mais respeito à família, uma vida mais de honestidade, porque Deus continua abominando as causas injustas, Deus continua abominando a balança enganosa, Deus continua abominando a sentença de tribunais injustas, Deus continua nos ensinando a viver uma vida de honestidade. Não furtarás é exatamente dizer para você: trabalhe, Deus abençoa o trabalho das suas mãos, mas o roubo, a desonestidade, a corrupção, além de Deus não abençoar, Deus abomina, Deus não faz vista grossa ao pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, o filho não levará o pecado do pai.
o marido da esposa, a esposa do marido, mas a alma que pecar, esta morrerá. O que eu quero deixar claro aqui no nosso programa é que o mandamento de Deus está valendo, não roubarás, é desde o roubo pequeno até o grande, desde uma desonestidade particular quanto pública, enfim, Deus abomina todo esse tipo de engano, de desonestidade, de negócios mal feitos, e de todas essas coisas pode ter certeza que o homem prestará conta, e as consequências são inevitáveis. Quando você vê pessoas honradas, que tiveram altos cargos no nosso país, humilhados, algemados, na mão da polícia, já é uma consequência de que desobedeceu o mandamento de Deus. As consequências são inevitáveis para pequenos e grandes. A Bíblia diz que ao invés de roubar, nós devemos trabalhar honestamente. Devemos contentar com o nosso salário, administrá-lo bem, cuidar da nossa família, com aqueles recursos que nós produzimos com o trabalho das nossas mãos. Viver uma vida digna não é viver uma vida abastada. Viver uma vida digna não é viver uma vida de luxo. Muitas pessoas falam que quer dar uma vida digna para o meu filho ou para minha filha e morre de trabalhar e acha que vida digna é dar conforto. Vida digna é você viver dignamente, honestamente, com o seu ganho, administrar bem aquilo que Deus te deu a graça de ganhar, com o trabalho honesto, com o trabalho suado, e Deus abençoa. O Salmo 128 fala assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor não rouba, não faz corrupção, não vive desonestamente. Bem-aventurado, do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Olha a descrição da bênção de Deus. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Como é bom colocar na mesa o pão de cada dia, com o nosso trabalho honesto, suado, mas sabemos que é um trabalho honesto, que não passa por nenhum peso de consciência para nós. Nosso filho vai comer um pão, nossa filha vai comer o pão de cada dia, fruto de um trabalho abençoado, de um trabalho honesto. E a partir daí você pode socorrer o necessitado. Olha, o trabalho é honroso, não importa qual o seu trabalho, se é um trabalho manual, se é um trabalho simples, ou se é o mais sofisticado dos trabalhos. O trabalho é honroso, o trabalho traz progresso para o homem, o trabalho honesto promove o bem coletivo, promove a moral social de uma nação, de um povo. O trabalho honesto é bênção de Deus, o trabalho honesto é digno, e traz dignidade para aquele que está ali trabalhando. O trabalho honesto, ele é feito para a glória de Deus. Então, quando o mandamento de Deus diz não furtarás, é exatamente para que nós pudéssemos viver na sociedade de forma digna, para que não precise de ter na cidade tanta cerca elétrica, para que não precise ter na cidade tanto medo, tanta insegurança, tanto dinheiro gasto em segurança pública, tanta necessidade de aumentar os gastos em segurança pública. Se o nosso povo compreendesse o mandamento de Deus, como o próprio profeta disse: se o meu povo me ouvisse, se todos os povos ouvissem a palavra de Deus, se todas as famílias dessem crédito à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, viver honestamente, trabalhar com dignidade, não querer para si o que é do outro, não roubar, não furtar, não invejar o que é do outro, porque da inveja vai nascer o roubo. Então, quando o mandamento da lei de Deus diz não roubarás, você vai dizer então que nós estamos agora na era da graça? Pode roubar? Pode adulterar? Pode matar? De forma alguma. Os mandamentos de Deus é para a nossa proteção, é para vivermos numa sociedade honesta, onde
o idoso é respeitado, a mulher é respeitado, a criança é respeitado, as minorias são respeitadas, enfim, cada ser humano é respeitado como tal. Nós não temos que concordar com o pecado de ninguém, nem do grande, nem do pequeno, nem da maioria, nem da minoria. Mas se a palavra de Deus for a sua regra de fé e de prática, certamente, se cada um de nós zelar por isso dentro da nossa casa, nós vamos viver numa sociedade muito melhor. Eu quero sugerir para você que me ouve neste programa a leitura dos 10 mandamentos. Às vezes você nunca leu os 10 mandamentos. Está na Bíblia. Êxodo capítulo 20, você vai encontrar ali a narrativa dos 10 mandamentos. Depois esta narrativa dos 10 mandamentos será repetida em Deuteronômios capítulo de número 5. Se você pegar ali e ler, e para você ler o capítulo 20 de Êxodo, leia primeiro o capítulo 19. Deus está fazendo uma aliança com Israel e está dizendo para Israel assim: olha, Israel, você será como que minha esposa e eu serei como que seu marido. Eu vou cuidar de você, você me seja submisso e eu vou cuidar de você. E assim nós vamos constituir um pacto, uma aliança forte, robusta. Você anda na minha presença e eu cuido de você. Então você não precisa de adorar outros deuses. Você trabalha 6 dias, mas tira um para o seu descanso semanal. E esse dia do descanso é também o dia de você se consagrar mais a mim, participar do culto, participar daquele momento coletivo com a igreja, com as famílias em Israel. Olha, se você tem um relacionamento bom comigo, depois você tem um relacionamento bom também com o seu próximo, com o seu semelhante, porque você é minha noiva, você é minha esposa. Eu não posso deixar você de qualquer jeito, você não pode andar de qualquer jeito, porque você vai desonrar o meu nome. Então esses mandamentos é dado numa relação de família, numa relação de aliança, de pacto, de casamento, quando Deus chama Israel para perto dele. E uma das coisas que não podia ter entre eles é um roubar o que é do outro, e nem pessoas que são eleitas em cargos públicos querer tirar vantagem para si daquilo que é da coletividade. Então, se nós olharmos para os mandamentos da lei de Deus, nós não vamos ter problema com essas coisas. A nossa família vai bem, a sociedade vai bem, a nossa comunhão com Deus vai bem, nós vamos ser pessoas melhores, realizadas neste mundo, vamos viver melhor, para a glória de Deus, para o bem-estar do nosso próximo. Então, olha o que o mandamento de Deus está dizendo. E eu estou me referindo ao 8º mandamento da lei de Deus: não furtarás. Nunca pegue para si aquilo que não é seu. Nunca se envolva em qualquer negócio desonesto, nem em corrupção, nem em sonegação, nem em qualquer outra coisa desonesta. Seja honesto, honra a Deus, observe os seus mandamentos e você vai ver como que a sua vida vai ser uma vida muito melhor, muito mais realizada. Nós falamos aqui do 8º mandamento da lei de Deus: não furtarás. Vamos para mais um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa deste dia. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo e é sempre bom ter a sua companhia. Você está observando aí também os nossos apoiadores aqui do programa. São irmãos nossos que apoiam este programa e faz com que ele chegue até você aqui através da TV Grandourados. É sempre uma alegria, uma bênção poder comunicar a palavra de Deus até você, tá bom? Vamos orar, assim nós vamos falar com Deus. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que fez conosco uma aliança, nos deu mandamentos, nos deu ordenanças para guardarmos dentro desta aliança com o Senhor, para andarmos perto de Ti e realizarmos a Tua vontade e termos também sobre nós os Teus cuidados. Muito obrigado por este momento de meditação da palavra do Senhor. Oro pela nossa escola bíblica de férias, oro pelas famílias que nos assistem neste instante. Oro, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre os nossos telespectadores. Oro também pedindo a Tua graça e a Tua bondade no coração de cada um para que guarde os Teus mandamentos. Aplique a nós e ao nosso coração esta Tua palavra: não furtarás. É o Teu mandamento para vivermos uma vida honesta, digna, com o trabalho das nossas mãos, vivendo dignamente, honestamente, honrando o Teu nome e proclamando o Teu Evangelho. Meu Deus, esta é a nossa oração e obrigado pela Tua graça que nos faz viver estes mandamentos de forma doce e suave, porque os Teus mandamentos não nos são pesados. Portanto, nós oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.